Olá, amigos e amigas da Emages, sejam bem-vindos a mais um InfoEmages. Hoje trataremos aqui do informativo número 566 do Superior Tribunal de Justiça e temos aqui conosco professores do Emages Felipe Cadete e Flávio Borges. Professor Flávio, boa noite, seja bem-vindo. Qual é o julgado para essa primeira rodada? Olá a todos, professor Felipe, professor Gabriel, alunos do Emages. Eu trouxe hoje para essa primeira rodada do informativo 566 um julgado da segunda turma que trata da transferência voluntária de recursos para entes municipais. Quando esses entes possuem restrições cadastrais no CIAF e no CALC, não pode haver, de regra, a transferência voluntária de recursos, mas existem exceções previstas no ordenamento. E o STJ interpreta nesse julgado uma dessas exceções. Professor Gabriel. Professor Felipe, bem-vindo mais uma vez. Qual é o julgado que tu trazes aí para a nossa primeira rodada? Cumprimentando os colegas do Emages, cumprimentando o pessoal de casa, eu trago um julgado da quarta turma do STJ, que trata da possibilidade de se usucapiar, através da modalidade especial rural, um imóvel de área inferior ao módulo rural. Perfeito. Então, lembrando aos nossos amigos de casa, no InfoEmages nós dividimos o informativo, hoje no caso informativo 566 do STJ, em diversas rodadas e começamos em cada rodada a trazer os julgamentos mais importantes, seguindo uma ordem de importância a partir dessa sucessão de rodadas, a critério de cada um dos professores. Portanto, nessa primeira rodada nós temos os julgamentos mais importantes do informativo e na sequência veremos todos seguindo essa ordem de relevância até esgotarmos esse informativo. Então, passo logo a palavra ao professor Flávio sobre esse julgado envolvendo direito administrativo. O que foi decidido, Flávio? Pois bem, nós sabemos que não pode haver transferências voluntárias a entes municipais que possuam restrições cadastrais, no CIAF e no CALC. O caso revelava um município que pretendia celebrar um convênio envolvendo drenagem e pavimentação de vias públicas, mas possuía restrições cadastrais de modo que não há, regra geral, a possibilidade de promover-se a transferência voluntária de recursos. Acontece que o ordenamento traz exceções. A primeira dessas exceções, nós podemos citar a da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nem era objeto do recurso julgado pelo STJ, mas convém trazer aqui essa informação. A Lei de Responsabilidade Fiscal permite que haja transferência voluntária, mesmo para entes inadimplentes, quando em jogo a educação, a saúde ou a assistência social. A outra exceção que nós podemos citar, e essa sim era objeto de discussão no recurso julgado pelo STJ, está prevista na Lei 10.522, no seu artigo 26, e se reporta a transferência para ações sociais ou áreas de fronteira. O tema especificamente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça dizia respeito a ações sociais, ou seja, vai haver uma transferência de recurso para o ente municipal que o aplicará em uma ação social. Nesse caso, ainda que o ente esteja inadimplente com inscrições no CIAF e no CALC, o ordenamento prevê a possibilidade da transferência. A questão é, qual o alcance dessa expressão ação social? Porque se fosse ser dado um alcance extensivo a essa expressão, praticamente a exceção terminaria por cair por terra. Quer dizer, a regra então seria o repasse de recursos sem qualquer vedação. Nunca haveria uma vedação, porque nós sabemos que o poder público trabalha com o interesse público, presta serviços públicos e, de regra, esses serviços públicos se relacionam com ações sociais. O STJ, então, precisou trabalhar com uma interpretação sistemática para chegar ao correto conceito de ação social. E eu penso que andou bem a segunda turma da Corte Federal. O que é que eles fizeram, relatou o ministro Herman Benjamin. O STJ disse que o termo ação social, que essa execução de uma ação social há de se relacionar com direitos sociais previstos na Constituição e de obrigatória execução pelo poder público. E elencou alguns exemplos. Ações relacionadas à alimentação, moradia, proteção à maternidade e à infância, previdência social, seguridade social. O que está fora desse rol, ainda que haja
um interesse público em jogo, não traduz uma ação social para excepcionar a vedação da transferência. Como no caso concreto, se tinha necessidade, visava se estabelecer um convênio para receber recurso a ser aplicado na drenagem e pavimentação de vias públicas, o STJ disse que isso não traduz uma ação social e, portanto, aplicou a vedação de transferência de recursos. Professor Gabriel. Flávio, acho interessante que o STJ seguiu aquele adágio clássico da interpretação jurídica, né, que já vem desde o direito romano, herdado dos romanos, de que as normas de restrição, as normas de exceção, interpretam-se restritivamente, né? Então, na prática, o que nós tínhamos? Os TRFs, como nós sabemos, têm uma jurisprudência nessa matéria muito favorável aos municípios, com uma interpretação que acaba colocando, inclusive esse caso de repasse de recursos para utilização em estradas, drenagens de estradas, era muito comum, né? Então, o STJ acaba sinalizando o contrário do que nós vemos muitas vezes em decisões judiciais, seja de primeira instância, seja de segunda instância, e dando ênfase aí a uma parêmia latina muito aplicada, né, de que as regras de exceção têm que ser interpretadas restritivamente. Mas nessa particular questão era muito esquecido esse raciocínio de hermenêutica jurídica. Então eu também acredito que a interpretação dada pelo STJ veio no bom caminho. Eu fico satisfeito com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, porque eu confesso aqui que na minha jurisdição de primeiro grau eu decidia precisamente nesse sentido. Embora o TRF da primeira região tenha reformado algumas decisões minhas, mas agora esse julgamento desse recurso especial confirma que o meu raciocínio realmente caminhava por uma técnica jurídica que terminou por prevalecer. Professor Felipe, o julgado que tu tens para nós aí nesta primeira rodada, qual é? Bom, professor Gabriel, eu trago um julgado da quarta turma do STJ que tratou de um julgado muito similar ao feito pelo STF nesse ano, que trata da seguinte questão. Ele aborda o instituto da usucapião especial rural, que vem previsto no artigo 191 da Constituição Federal. Ele coloca o artigo 191 da seguinte maneira, textual. Aquele que não sendo proprietário de imóvel, nem rural nem urbano, possua como seu por 5 anos ininterruptamente, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Qual era o problema do caso concreto? Um autor entrou com a ação pedindo o usucapião, na verdade era um casal, e eles almejavam usucapiar uma área inferior ao módulo rural da região. O módulo rural da região era no Espírito Santo, ela tinha uma área, a área mínima do módulo rural era superior a 50 hectares. Aí ficou a discussão. Seria possível usucapiar ou não seria possível? A razão de todo o imbróglio é o artigo 65 do Estatuto da Terra, que ele coloca que o imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva da propriedade de módulo rural. Então, nesse caso, o juiz de primeiro grau e o TJ do Espírito Santo extinguiram o pedido de usucapião por impossibilidade jurídica do pedido. E a tese que chegou no STJ foi a seguinte, que a Constituição Federal e o Código Civil, ao reproduzir essa norma do artigo 191 no seu artigo 1239, não estabeleceria nenhum limite mínimo de área. A norma constitucional e o artigo do Código Civil, o 1239, só colocariam um limite máximo. Bom, em termos sucintos, o STJ entendeu que é possível você usucapiar áreas inferiores ao módulo rural da região, não teria nenhum problema. O principal fundamento colocado pelo STJ e também pelo Supremo, quando apreciou a questão da usucapião especial urbana, foi que a norma constitucional ela seria uma norma de eficácia plena, e não uma norma de eficácia contida. É dizer, o conteúdo material dela não poderia ser restringido para a legislação infraconstitucional. Um outro detalhe colocado também é que o artigo 65 do Estatuto da Terra, que é a Lei 4504,
Quando ele estabelece a indivisibilidade do imóvel rural em área inferior ao módulo, ele só faz para aquisições derivadas, naquelas em que o registro público no cartório de imóveis tem uma eficácia constitutiva. Já no uso capião, é uma modalidade de aquisição originária da propriedade, o registro seria tão somente declaratório. Ele de per si não geraria nenhum efeito. Você apenas atestaria uma situação de fato já consolidada na propriedade. Então, dessa forma, o STJ entendeu dessa maneira. Uma interpretação teleológica que o STJ fez foi a seguinte, que o módulo rural, tal como definido no artigo 4º, inciso 3º, da Lei do Estatuto da Terra, ela visa assegurar a função social da propriedade. E essa função social da propriedade estaria sendo atingida na medida em que o usucapiente, com sua posse e trabalho, ele tornaria a terra produtiva. Então, dessa maneira, a função social da propriedade rural estaria sendo atingida. E não haveria nenhum óbice em relação a isso. O Supremo, ele apreciou a questão não em relação ao uso capião especial rural, mas em relação ao uso capião especial urbana, que vem no artigo 183 da Constituição Federal. Naquele momento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que você não poderia, a lei federal ou uma lei municipal não poderia estabelecer requisitos para a área mínima para uso capião. Uma vez que a Constituição Federal ela foi expressa em colocar áreas de até 250 metros quadrados. Então, nessas duas hipóteses, você poderia usucapi áreas inferiores àquelas previstas na Constituição, uma vez que o marco da Constituição funciona como teto e não como piso. Perfeito. Eu acho esse julgado, Felipe, interessante por um detalhe, que o STJ já vem fazendo isso há algum tempo, mas não custa aqui lembrar os nossos alunos que estão nos assistindo. O STJ, quando julga esses recursos, ele trabalha com a interpretação da lei federal, mas isso não quer dizer que para chegar no correto alcance da lei federal, ele não vai considerar preceitos constitucionais nessa interpretação. Foi o que o STJ fez nesse caso. Ele trabalhou com a legislação federal, mas para atingir o correto alcance de uma lei federal, ele insere normas de natureza constitucional, que em princípio alguém poderia pensar que só o Supremo Tribunal poderia fazer, mas não, o STJ faz isso no seu dia a dia, julgando recursos especiais. Até porque, Flávio, só para lembrar, não cabe no extraordinário uma violação reflexa à Constituição. Então, uma interpretação da legislação federal à luz dos vetores da Constituição é da essência da competência do STJ de, como nós sabemos, aplicar a lei sempre de acordo com o texto constitucional. Então, por isso que a gente vê com bastante frequência, de fato, nos especiais, o STJ chamando preceitos constitucionais para reforçar e abalizar a sua interpretação da lei, até porque não é a Constituição que tem que ser interpretada à luz da lei, mas o inverso, né? E eu só comento a respeito desse julgado que em muitas regiões do Brasil, o módulo ele é acima daquele limite de 50 hectares que a Constituição previu, de forma que se nós fôssemos prestigiar a regra do Estatuto da Terra, em muitos estados, em muitas regiões, não seria possível a uso capião especial lá do artigo 191. Então, perfeito o raciocínio do STJ, muito bem exposto por ti, Felipe, a respeito do caráter de norma constitucional de eficácia plena, não restringível, portanto, não é uma norma de eficácia limitada ou restringível, né, naquela classificação também adotada, que poderia ser limitada pelo Estatuto da Terra. Na verdade, Gabriel, só uma correção pontual, pela teoria de José Afonso da Silva, eu acho que vocês confundiram, é norma constitucional de eficácia contida ou restringível. A eficácia limitada seria aquela que não produziria efeitos de per si imediatamente. É verdade, Felipe, na verdade eu usei o restringível, que é o termo da Maria Diniz, né, da Maria Helena Diniz, que é correspondente na teoria do José Afonso da Silva à eficácia contida, né. Perfeito. Obrigado pela última observação, que
que se cobra muito em concurso em relação ao uso capião especial, seja na modalidade rural ou seja na modalidade urbana, é que quando ele é arguido enquanto defesa, enquanto exceção, a sentença que acolhe é passível de registro. Então, mesmo que não se trate de uma ação em que é o autor que pede uso capião, porque nesse caso seria o réu que argui o uso capião como defesa, essa sentença seria passível de registro. Isso é pacífico, porque está no artigo 7º da Lei 6969 de 81, em relação ao uso capião especial rural, e está no artigo 13 do Estatuto da Cidade, em relação ao uso capião especial urbana. Perfeito, bem lembrado, Felipe. E finalizando essa primeira rodada, eu trago um julgamento também da segunda turma, envolvendo direito administrativo e direito do consumidor. O caso concreto cuidava de uma autuação do PROCON de Minas Gerais, a ANET, por conta de uma pretensa abusividade de cláusulas contratuais prevista nesses contratos padrões que nós firmamos com esse tipo de concessionária. A ANET acabou sendo multada pelo PROCON por ter como abusiva uma determinada cláusula contratual e em valor bastante significativo, em R$600 mil. Houve recurso da ANET no âmbito administrativo, mas foi mantido pela Junta de Recursos, foi mantida a autuação, embora diminuída um pouco a multa para R$200 mil, pouco acima de R$200 mil, R$207 mil, e não conformada, a ANET ingressou então com uma demanda na Justiça, julgada improcedente tanto pela primeira instância quanto pela segunda instância, e esse julgamento de improcedência acabou sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça. A ANET buscava anular aquela autuação ao argumento de que a multa que for aplicada não poderia ter sido pelo PROCON, ao argumento de que o PROCON não teria competência legal para interpretar cláusulas contratuais. Segundo a ANET, a interpretação de cláusulas contratuais seria matéria sujeita à reserva jurisdicional e, portanto, o PROCON não deteria atribuição, não deteria competência para a aplicação de sanções sob o argumento de que, na sua interpretação da cláusula de um determinado contrato sujeito ao CDC, haveria a abusividade na sua previsão. O STJ, reafirmando os julgados anteriores, entendeu que o PROCON tem, sim, competência legal para a aplicação de multas, mesmo que sob o fundamento de interpretação de cláusulas contratuais em relações consumeristas que, na sua visão, se mostrem abusivas. O STJ lembrou que os PROCONs, como nós sabemos, são órgãos, né, dos estados, e temos também PROCONs municipais, que têm um papel de relevo. O STJ lembra dessa presença do Estado também através dos PROCONs, né, na regulação do setor, e invoca tanto a previsão do CDC quanto o decreto 2181 de 97, que estrutura o chamado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e prevê normas gerais para aplicação de sanções administrativas. E, ao fazê-lo, prevê explicitamente o decreto que os PROCONs detêm atribuição para aplicação de multas administrativas. E o STJ, então, acaba chancelando esse poder de polícia realizado pelos PROCONs, dizendo que não teria sentido os PROCONs poderem fiscalizar, terem a previsão de aplicar a multa, mas não poder interpretar cláusulas contratuais, sabendo-se que os vínculos entabulados entre fornecedor e consumidor se estabelecem a partir exatamente de um vínculo contratual. Além disso, o STJ, nesse julgado, acabou analisando a questão da multa. Um dos argumentos da ANET era de que não haveria motivação na aplicação da sanção. O STJ disse que havia motivação, embora uma motivação sucinta. Então, uma motivação sucinta para o STJ era suficiente
no caso concreto e, ao mesmo tempo, não se enxergou abusividade naquele patamar de multa, inclusive se invocou um outro entendimento, súmula 7 do STJ, dizendo que este valor não pode ser reexaminado, salvo quando exorbitante ou ínfimo, né, que não seria o caso, porque era a NET que estava pleiteando. Então o STJ disse, não é exorbitante e não nos cabe, portanto, a revisão desse valor, daí ele ter aplicado ao caso o raciocínio da súmula 7 do STJ. Muito interessante o julgado, professor Gabriel. Eu relembro, no caso, que ele, de forma implícita, ele supera um antigo brocardo latino, que dizia que in claris cessat interpretatio, ou seja, mesmo que a norma seja bastante clara, bastante simples, toda e qualquer atividade de aplicação do direito pressupõe interpretação. É o que eu acho que o STJ coloca. E um outro detalhe importante que nós poderíamos levantar é aquela questão da teoria dos poderes implícitos. Se a norma confere competência para multar um fornecedor diante de cláusulas abusivas, a própria norma implicitamente confere o poder de interpretação, segundo um exame de legalidade, de o que é ou não uma cláusula abusiva. Perfeito, Felipe. Então, com isso nós encerramos esta primeira rodada de julgados. Na sequência, viremos então para a segunda rodada e esperamos os colegas aí de casa conosco. Até breve.